Já estamos ao vivo no YouTube, só um instante que nós já vamos iniciar. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a vitória dos que morrem no Senhor. Esse capítulo 14 de Apocalipse é um capítulo extremamente consolador. Ele é colocado nesse momento, inclusive esse é o último capítulo da quarta visão. Nós estamos aprendendo que o livro de Apocalipse se divide em 7 visões, e essa quarta visão, essa visão central do livro de Apocalipse, nós estivemos estudando nos 2 últimos estudos, encontros, aulas da nossa classe. Nós estudamos o capítulo 12, sobre o dragão e a mulher, estudamos o capítulo 13 na semana passada, sobre as bestas, e o número 666. E hoje o capítulo 14. Então, nessa visão, nós estamos nos dedicando um pouco mais, estudando capítulo por capítulo. E aqui nós temos um capítulo extremamente consolador. Por isso, nós estamos trabalhando com esse tema, a vitória dos que morrem no Senhor. Aqui no capítulo 14, nós temos um versículo muito conhecido, que é muito utilizado em velórios, que fala exatamente sobre isso, sobre aqueles que descansam no Senhor e descansaram das suas fadigas, e eles são, por isso, bem-aventurados, porque morreram no Senhor. Então, nós vamos entender isso, apesar de que esse capítulo 14 também é um capítulo que traz juízo. Ele finaliza falando sobre o juízo final. Ele inicia falando sobre os céus, a eternidade, e ele finaliza falando sobre o juízo final. Bom, vamos para a leitura do texto bíblico. Eu trouxe aqui o texto para nós. Vamos ler o texto bíblico e depois a gente vai considerar algumas coisas nesse capítulo. É um capítulo bastante tranquilo, a interpretação dele não é muito difícil em relação a outros capítulos, e é uma interpretação maravilhosa que nos, de fato, traz consolo para o nosso coração. Vamos ler. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite.
os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Eles que não têm descanso nem de dia nem de noite, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado, muito felizes, os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, ou filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, outra foice. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira, ceifou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, 300 quilômetros mais ou menos. Amém. Até aqui. Vamos orar? Mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esclareça esse texto às nossas mentes e aos nossos corações. Que possamos compreender de fato, ó Pai, a Tua verdade, a Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos de aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu já havia dito que esse capítulo não é um capítulo muito difícil. E vocês vão ver, à medida que nós formos conversando, que muitas coisas que foram ditas aqui nós já vimos em outros pontos de Apocalipse. E sim, esse capítulo também tem uma referência a capítulos posteriores. Então é um capítulo bastante interessante, que ele poderia bem ser o último capítulo de Apocalipse. Nós poderíamos continuar no estudo do ano passado, quando eu dei, esse foi um dos últimos capítulos que eu ministrei. Então nós poderíamos continuar até o capítulo 22 e depois retornar para o capítulo 14 tranquilamente. Porque aqui, no final da quarta visão, nós temos o final dos tempos. Vocês sempre devem lembrar que o livro de Apocalipse são 7 sessões paralelas, e essas 7 sessões vão até o fim. Claro que, à medida que nós vamos chegando nas últimas sessões, esse fim é acrescentado algo e é esclarecido. Então, lá no capítulo 22, por exemplo, nós vamos ver com mais clareza o novo céus e a nova terra. Aqui não, aqui nós não vemos com tanta clareza, mas vemos aqui o juízo final. Então, a cada sessão há um acréscimo. Por isso nós falamos que são 7 sessões paralelas, mas que acrescem detalhes em relação à outra. Então, são sessões que são climáticas crescentes. Então, elas trazem algo a mais. E aqui nós estamos, então, na finalização da quarta visão. A partir do próximo capítulo já é a quinta visão, retoma alguns aspectos do início e enfatiza o juízo final. Agora, uma questão interessante é a utilização do número 7. 7 igrejas, por exemplo, na primeira visão, 7 selos na segunda visão, como nós estudamos, 7 trombetas na terceira visão, e agora aqui na quarta visão, que não iniciou já com a menção de 7, e aparentemente não tinha uma repetição de 7 coisas, mas agora aparece no capítulo 14, 7 vozes.
Há uma certa confusão, aqueles que leem o texto em português, né, leem o texto em alguma versão, como a revista é atualizada, e se atêm aos títulos. Os títulos desse texto são dados pela Sociedade Bíblica. Esses títulos não estão no texto original. E às vezes esses títulos podem atrapalhar. Por exemplo, os títulos vão dizer de 4 vozes apenas. Então há um certo entendimento que aqui no capítulo 14 há apenas 14, ou apenas 4 vozes. Mas não. Se nós lermos o texto sem nos deixar levar pelos títulos que são colocados pela Sociedade Bíblica, mas não está no texto original, então, se a gente ler o texto, nós vamos ver aqui 7 vozes. Então, temos aí a repetição do número 7. E na visão seguinte, nós vamos ver os 7 cálices da ira. E aí vai encerrar essa série de setes. Depois nós vamos ver a destruição da Babilônia, da grande meretriz, e por fim nós vamos ver o juízo final e a Nova Jerusalém. Então, nós temos sempre essa repetição de 7. Por quê? Para mostrar tanto a divisão do livro, que é 7 sessões paralelas, como também o número 7 é um número importante para Apocalipse, é o número da perfeição, e o Apocalipse foi direcionado às 7 igrejas da Ásia Menor. Ok. Então, como eu já expliquei, são 7 vozes. Estamos aqui na quarta visão. Nos capítulos anteriores, foi nos apresentado o dragão e as bestas, e os idólatras selados pela besta. Eu expliquei que a marca da besta é propriamente a idolatria, que não é uma marca literal, não é uma tatuagem 666, não é um chip, não é nada disso, mas que a marca da besta é a própria idolatria. Idolatria, no contexto de João, era a idolatria ao imperador romano, era o culto ao imperador romano que era prestado pelas sociedades comerciais, e aqueles que não participassem do culto ao imperador romano, eles seriam impedidos de comprar e vender. Então, é enfatizado no capítulo 13 os adoradores da besta, que a besta selou para ela, e eles adoram o dragão, adoram a besta. Esses adoradores da besta são o povo que não são de Deus. E sempre nas escrituras sagradas nós vamos ver essa antítese. Esse é o termo teológico para se referir a esse contraponto que existe entre o povo de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que adoram a Deus, os que adoram o diabo. Então, da queda, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, essa antítese inicia. Lá na queda, lá em Gênesis 3, nós vemos o Senhor falando para a serpente, que colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e o descendente, né, que é Jesus Cristo. Então, existe uma descendência da serpente, existe os adoradores de Satanás, e existe aqueles que são salvos, o povo de Deus. Hoje as pessoas querem negar essa antítese, caindo num universalismo que não é bíblico. E é perigoso isso. Se nós cairmos nesse universalismo que não é bíblico, nós podemos dar palavras consoladoras às pessoas que não creem em Cristo, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a Bíblia deixa claro que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, e não existe outro caminho. Ele é o único caminho. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o universalismo não é bíblico, e pregar qualquer coisa semelhante é pregar uma mentira, e é condenar pessoas ao inferno. Então nós precisamos ser sinceros, biblicamente falando, com amor às pessoas, em nome de Jesus. Então, a marca da besta representa a rebelião e a devassidão contra Deus. Aqueles que são marcados com a besta, eles estão em contraponto, em antítese, com os que são selados por Deus, que aparecem aqui e apareceram lá no capítulo 7, que nós vimos. Eles aparecem aqui, a expressão 144 mil, agora a gente vai explicar isso, mas já apareceram lá no capítulo 7, nós já tivemos um estudo onde eu expliquei exatamente esses que foram selados por Deus. É o povo de Deus, que tem a marca do Espírito, o selo do Espírito. E a besta, o Satanás, ele também marca os seus. E esse símbolo, que é simbólico, claro, não é uma marca literal, então representa a rebelião
e a devassidão contra Deus. É uma marca no coração, não é uma marca visível, essa é a ideia. E no capítulo 14, então, há 7 vozes que mostram o juízo de Deus sobre os adoradores da besta, mas apontam para a vitória ou as vitórias dos que foram selados por Deus. Então aqui nós temos 7 vozes que a última voz vai ser o juízo final, nós vamos ver os juízos contra os adoradores da besta, mas o grande ponto desse capítulo não é o juízo. Por isso que ele inicia já mostrando a vitória do povo de Deus. O grande ponto desse capítulo está no início e bem no meio do capítulo, é a vitória dos que foram selados por Deus. Então esse capítulo é construído de tal forma para nos deixar claro que aqueles que mantêm o testemunho fiel e não caem na idolatria ao imperador, e não participam da idolatria consumista, do dinheiro, de ter que participar dos cultos ao imperador para conseguir benefícios financeiros, esses que mantêm o testemunho fiel, apesar de serem perseguidos e até mortos, como foi Antipas, nós vimos lá no capítulo 2 ou 3, como foi Antipas morto por causa do evangelho. Então esses que mantêm o testemunho fiel e morrem por causa do testemunho, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, esses são bem-aventurados. É isso que o capítulo quer nos mostrar, trabalhando dessa forma, mostrando que aqueles que adoram a besta vão ser condenados, mas os que servem ao Senhor, mesmo que venham a morrer por isso, esses são vitoriosos. Essa é a ideia. Ok, vamos lá. Há aqui uma correlação com o capítulo anterior. E essa correlação é para mostrar como Cristo é superior a tudo que as bestas são. Eu já expliquei isso, que as bestas são uma paródia de Cristo. Paródia é um recurso literário com o intuito de causar ironia. Paródia sempre é algo ruim. Então as bestas, elas tentam fazer essa paródia com respeito a Cristo. Por exemplo, a besta da terra, ela é a semelhança de um cordeiro. E Jesus é o cordeiro, né? É o cordeiro que morreu como se estivesse morto, mas está em pé, a posição de glória, ascendido. Essa besta emerge da terra e o nosso Senhor Jesus Cristo está no Monte Sião. Essa besta tem uma adoração dos filhos de Satanás, e nós temos aqui a canção dos 144 mil, que é um número simbólico, não literal, claro, que representa o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus. Não é literalmente somente 144 mil. Nós já vimos isso, mas vou reenfatizar daqui a pouquinho. O número 666, que é a marca da besta, e o número 144, o número dos santos, e a marca dos santos. Eles são selados pelo Senhor. Né? Nós temos aqui também todos são escravizados, os santos todos são redimidos. A marca da besta, o nome do Pai e do Cordeiro, que é marcado naqueles que são santos. O engano da besta, e esses daqui não tem mentira alguma. A besta, ela blasfema, ou ela é blasfema. Ela fala mentiras contra o povo de Deus. E aqui nós temos o povo de Deus que não tem mentira na sua boca, eles pregam a verdade. Isso é maravilhoso. Então, viram um paralelo? Esse paralelo aqui nós chamamos de paródia. A besta, Satanás, tenta fazer uma paródia de Cristo, mas ele é pior, é inferior. Cristo é o Deus que é glorificado. Isso eu já tinha falado também na aula passada. Vamos lá. Então, agora nós vamos ver voz por voz, tá bom? A primeira voz é a mais longa, e depois nós vamos ver as outras vozes, algumas nós vamos ver em dupla, e outras lá mais no final nós vamos ver individualmente. Então vamos lá, primeira voz. A primeira voz, e esse é um aspecto importante, nós não temos aqui no capítulo 14 uma ordem cronológica. Quem tenta entender Apocalipse de maneira cronológica tem um grande problema, porque Apocalipse não é cronológico. Como eu disse, as 7 sessões, por exemplo, elas repetem, elas voltam lá no início, às vezes volta lá em Gênesis,
o Antigo Testamento, a ascensão de Jesus, depois vai lá no final, o fim dos tempos, depois volta. Então o Apocalipse ele está utilizando dessa literatura maravilhosa apocalíptica, brincando com o tempo mesmo. É uma coisa bonita de se ver, é uma brincadeira legal. Ele está indo e voltando. E por que que então esse capítulo não está em ordem cronológica? Essa primeira voz, na ordem correta, na ordem cronológica, deveria estar lá no último, né? Ela seria a última voz, como nós vemos o capítulo 7 da segunda visão. O capítulo 7 da segunda visão é exatamente a primeira voz. E o capítulo 7 está no final, né? Dos 7 selos. Então, quando abre o sexto selo, tem o juízo final e depois, antes da abertura do sétimo selo, que é o retorno, nós temos o interlúdio, que é a adoração do céu, capítulo 7, onde aparece os 144 mil. Então, depois do juízo final. Então, essa voz aqui, cronologicamente, deveria vir no final deste capítulo, depois do juízo final, como foi lá na segunda visão. Mas João traz aqui primeiro. Por quê? Porque o capítulo anterior ele terminou falando dos adoradores da besta. E agora ele quer mostrar, fazer um contraponto com respeito aos adoradores de Deus. Ele quer mostrar qual que é a situação daqueles que adoram ao Senhor, daqueles que se mantêm fiéis e daqueles que morreram no Senhor. E ao trazer em primeiro lugar, é aquela fala que a gente fala, vamos tratar do que é mais importante primeiro e das coisas secundárias depois. Então, o que é mais importante nesse capítulo é isso, por isso ele traz primeiro. Então, não se prenda em ordem cronológica, não é um capítulo que está trazendo em ordem cronológica, e aqui nós já temos a eternidade. Olha só, nós temos primeiramente os 144 mil selados pelo Cordeiro. O versículo 1, olhei e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144 mil, que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Observe, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo em pé, ele é o Cordeiro. A posição de estar em pé representa essa posição ascendida, glorificada, exaltada. Então Jesus é exaltado sobre toda a terra, ele reina, e ele está no Monte Sião. O Monte Sião é exatamente aonde fica Jerusalém. Então a ênfase aqui é que Jesus está, não é literalmente, ele não está literalmente em Jerusalém, mas está simbolizando que a Jerusalém celestial que vai descer dos céus e quando o Senhor fazer novos céus e nova terra, e será a nossa habitação para sempre com o Cordeiro. Então, o Cordeiro no Monte Sião está nos remetendo para a eternidade, para o final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo fizer novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém descer dos céus, capítulo 21 e 22. Então, esse capítulo ele acaba dialogando com todo o livro de Apocalipse. Então, nós temos aqui os 144 mil, que é a representação de todo o povo. O número 12 representa o povo de Deus, 12 do Antigo, 12 do Novo. Aqui nós temos o múltiplo de 12, né? Nós temos 12 vezes 12 mil, eu acho que é isso, né? Então nós temos 144 mil. Isso é o múltiplo de 12. Está apontando para quê? Para a totalidade do povo de Deus. Já expliquei isso quando estudamos o capítulo 7, que nós não entendemos que somente 144 mil é salvos, ou são salvos, porque é uma quantidade muito limitada. Se somente 144 mil foram salvos, então, no mundo hoje que tem 7 bilhões de pessoas, nós estamos nos enganando pensando que todo mundo, ou muitos, né, são salvos. Na verdade, é uma quantidade extremamente limitada e é representativa. Representa a totalidade do povo de Deus. Número 12 representa o povo de Deus. Então, esses são todo o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, na eternidade com o Cordeiro, são marcados e selados com o nome do Pai e do Filho. Isso é maravilhoso. E são selados, claro, pelo Espírito. A Trindade está aqui. Vamos lá. E aí nós temos a primeira voz. Olha só. Olha a voz. Ouvi uma voz do céu com som de muitas águas, com o som de um forte trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as harpas. Observe que essa voz é uma voz forte,
é uma voz imponente, como o som de muitas águas, mas e como o som também de um trovão forte, mas é a voz doce, uma voz como o som de harpa. Vocês já escutaram harpa? Coloquem depois no YouTube, se vocês nunca escutaram alguém tocando uma harpa, já tive o privilégio de ver presencialmente nos cultos, em um dos cultos que tivemos no período de seminário, quando eu estudava, um irmão veio tocar uma harpa. É muito bonito, muito lindo. Então, a voz, ela era uma voz forte, imponente, porque é uma voz celestial, mas ao mesmo tempo é uma voz doce. Isso até faz contraponto às outras vozes, porque aqui nós temos uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de vitória. A mensagem que vem agora é consoladora, por isso o som das harpas. E aí nós temos aqui um novo cântico, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Quem que estava entoando esse cântico? E ninguém podia aprender o cântico senão 144.000 que foram comprados da terra. Então nós temos aqui um cântico, um novo cântico que é entoado pelos 144.000, ou seja, pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor, do Antigo e Novo Testamento, pelo povo do Senhor na eternidade adorando. O que é legal é que esse texto nos mostra que eles foram comprados. Essa expressão aparece lá na segunda visão. O nosso Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue um povo para si de todas as tribos, povos, línguas e nações, então de toda a terra. E é essa a ideia mesmo. Nós somos comprados, nós somos a noiva do Cordeiro, o povo de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro. E nós somos comprados para quê? Para adorá-lo. Nós iremos adorá-lo na eternidade, um novo cântico, né? Isso é maravilhoso. O nosso inário presbiteriano se chama Novo Cântico. O inário, por exemplo, da Assembleia de Deus é a harpa cristã. O nosso é Novo Cântico, baseado aqui nessa expressão do Apocalipse. Então, eles louvavam com um novo cântico. Outro detalhe interessante é que somente os salvos que adoram verdadeiramente. Um erro, que é um erro universalista, é um erro de pensar que todo mundo adora a Deus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que as atitudes que não provêm da fé não agradam a Deus. Isso está, é o apóstolo Paulo falando, isso está no Novo Testamento. Então, as atitudes que não provêm da fé não agradam a Deus. Então, para que seja agradável na presença de Deus, deve passar por Cristo Jesus, pela mediação de Cristo Jesus. Através da fé, nós recebemos essa mediação de Cristo Jesus. Então, quem adora, quem sabe esse cântico que louva a Deus e o adora, só são salvos, só são os selados. Os demais não adoram a Deus, os demais adoram a besta. Até fazendo coisas que para nós seriam virtuosas, mas ainda assim eles não fazem para a glória de Deus, eles fazem para a glória de si mesmos e para a glória de Satanás. E por isso são passíveis de condenação. E quem são estes? Esses são os imaculados que foram redimidos pelo Cordeiro. Aqui é o trecho mais difícil dessa primeira voz. O texto diz: esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui nós precisamos entender o caráter simbólico, figurado do texto. E, inclusive, eu vi na Bíblia, na Bíblia de Estudo NAA, um comentário sobre isso, e a Bíblia de Estudo, por exemplo, está de um comentário concordando com isso, que a ideia aqui desse simbolismo é que é a igreja de Deus como um todo. Aqui não é literalmente homens imaculados, eunucos, que nunca se deitaram com mulheres, não é isso. Então, esses imaculados não são eunucos castos ou padres católicos. Eu já falei em uma oportunidade que a Igreja Católica utiliza muito o livro de Apocalipse para a sua liturgia, para o seu culto. Liturgia é culto. Então, ela utiliza muito o livro de Apocalipse, por exemplo, o incensário que eles usam, tem uma visão que fala do incensário e tudo mais. O problema é que o livro de Apocalipse não é um livro que traz uma descrição cultica, é um livro de revelação, profético, simbólico, que nos apresenta cenas espirituais
sobre as realidades espirituais da vinda de Jesus, da primeira e da segunda vinda de Jesus. Isso é o livro de Apocalipse. Então eles entendem errado. E às vezes utilizam esse texto para argumentar sobre os padres, sobre a questão do celibato. E não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é que a ideia de homens que não macularam com mulheres não está restringido a apenas homens. Aqui são homens e mulheres, é o povo de Deus como um todo, e não está dizendo que eles nunca foram casados. O que está dizendo é que são puros para o Senhor. Ou seja, eles foram apresentados diante de Deus sem mácula. E aí nós temos textos do Novo Testamento que nos apresentam isso. Deus trabalhando na sua igreja para apresentar a sua igreja sem mácula diante dele. Um texto é Efésios capítulo 5, versículos 25 a 28. Vamos ver esse texto? Eu trouxe aqui só um pouquinho que eu já vou abrir para vocês verem. Olha só, está falando sobre os maridos amarem a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sacrifício, né? Amor sacrificial. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só, então Cristo se sacrificou pela igreja para purificar e santificar a igreja. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É exatamente a ideia que está ali. Eles são sem mancha, imaculados. São primícias para Deus, porque é o povo de Deus. Olha só, outro texto. Ora, aquele que é poderoso, esse texto aqui é de Judas, versículo 24. Judas só tem um capítulo, então a gente fala versículo 24, 25, né? Então, no livro de Judas, nós lemos o seguinte, não o Judas os Iscariotes, tá? Esse aqui é o Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Este é o livro que antecede, inclusive, o livro de Apocalipse. E aí, logo depois, nós temos aí, na ordem bíblica, o livro de Apocalipse. Legal, né? Então, quem que são esses imaculados, que são primícias para Deus, e que na boca deles não há mentira, e não tem mácula? Olha, a expressão mácula aparece duas vezes, né? Eles não têm mácula, eles são imaculados, foram os que foram comprados dentre os homens, as primícias para Deus. Toda a igreja é primícia para Deus, porque foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, quem são estes? É o povo de Deus. É o povo genuíno e verdadeiro do Senhor. É a igreja do Senhor, que é santificada pelo Espírito, e por isso ela é sem mácula. Não que nós não pecamos, mas o Espírito vai nos levar até a glória, e na glória nós não pecaremos mais. Essa é a ideia. É legal porque existe uma expressão aqui que até aponta o discipulado, ser discípulo. Então estamos falando aqui dos discípulos, olha só. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Está aí no meio do versículo 4. Então estes seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então são estes que estão no céu adorando, somos nós. Essa é a nossa vitória. Amém? Vamos lá, vamos para a segunda e terceira voz agora. Agora, então, não de ordem cronológica, nós temos um anjo, outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora aqui volta a ordem dos selos. Olha que interessante. Lá, quando Jesus foi entronizado, nós vimos o primeiro selo, um cavaleiro branco que sai vitorioso para vencer. E eu expliquei que aquele cavaleiro branco, o primeiro ato de Jesus, depois de ascendido no céu, foi qual? Foi derramar o Espírito Santo e enviar à sua igreja a propagação, ao testemunho do evangelho para todo mundo. Então nós temos ali a era do evangelho sendo iniciada, a era do chamamento pelo Espírito Santo. É o cavaleiro branco, é o que o cavaleiro branco representa.
é isso que nós temos aqui. O anjo, então, ele sai voando, né? E aqui a confusão está nisso, né? Por exemplo, na versão que eu estou lendo aqui, a mensagem dos 3 anjos está. Algumas versões colocam 4 vozes. Então, esquece esse título negrito que está aí, vamos para o texto. Então, aqui nós vemos outro anjo, então já teve um, e sempre vocês vão ver a ação dos anjos, como que os anjos estão ativos nessas questões espirituais que tocam a realidade. Claro que aqui é tudo simbólico, espiritual, mas mostra que o mundo espiritual tem tudo a ver com o mundo material, que os anjos, os servidores do Senhor, eles estão ativos, fazendo as coisas acontecerem, fazendo que a história aconteça da forma que Deus quer que assim aconteça. Então esse anjo, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, então ele fala com uma voz forte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora que ele vai julgar. Então, as vozes não são cronológicas temporalmente, aqui retoma lá na descida do Espírito Santo, no início da era da propagação do Evangelho, mas aponta para toda essa época da propagação do Evangelho. Por quê? Porque a segunda voz, ela exorta o temor ao Senhor, pois o juízo está próximo. E o juízo, ele virá na segunda vinda de Jesus. À medida que se aproxima do fim, né, nós estamos cada vez mais próximos, essa é a ideia. Mas observem, essa pregação é a mesma pregação que os apóstolos faziam, porque eles criam que Jesus voltaria brevemente, como o ladrão à noite, repentinamente. Então eles pregavam a mesma pregação, o juízo está próximo. Então estava próximo já na época dos apóstolos e está muito mais próximo na nossa época. E entendam, se Jesus não retornar enquanto estivermos vivos, assim que morrermos, nós já enfrentaremos o juízo, né? Então, a proximidade aqui não necessariamente aponta apenas para a segunda vinda de Jesus, mas também aponta para o fato de que a qualquer momento nós podemos partir. Por isso que a pregação do evangelho é tão urgente. É isso que nós temos aqui. Temam a Deus, deem glória a ele, pois é chegada a hora de julgar. É urgente a pregação. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Senhor é digno de adoração porque ele é o Criador. Nós vimos isso na última série de pregações. Então, adorem. É chegada a hora dele julgar. Não deixem de adorar. Né? Temam. Entendam, a pregação do evangelho é urgente. Porque nós não somos universalistas, porque nós não entendemos que todo mundo é filho de Deus e que nós entendemos que somente aquele que tem fé em Cristo Jesus é salvo. Por isso não podemos negligenciar, devemos tomar cuidado com esse universalismo que vai adentrando a nossa mente e a gente fica pensando que todo mundo vai para o céu, sendo que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somente aquele que se arrepende e verdadeiramente crê em Jesus é salvo. Então, tomemos cuidado com esse falso evangelho que não promove mudança e conversão de vida que tem sido pregado. O chamado é agora, a urgência é agora, porque o juízo está próximo. Nós não sabemos o dia, nem hora. Ou que Jesus virá, ou que nós iremos até a sua presença. A terceira voz, então, anuncia o juízo. Né? Agora começou as vozes do juízo. E a terceira voz anuncia esse juízo contra a Babilônia. A Babilônia aqui é uma representação da Roma histórica, mas também aponta para todas as cidades, impérios que são corruptas e contra Deus. Certamente a Babilônia, a grande meretriz, a figura de uma prostituta, aponta também para o Brasil corrupto, aponta para toda e qualquer sociedade, para toda e qualquer nação, para toda e qualquer cidade que é corrupta. Mas, claro, os leitores originais, ao lerem a queda da Babilônia, em Apocalipse 17 a 19, nós ainda vamos chegar lá, eles, logicamente, conectavam isso a Roma, ao imperador romano, a Roma, que caiu, de fato, aí em 400, 500 depois de Cristo. Eu não sei a data direitinho, mas houve a queda aí do Império Romano, do Ocidente, e se manteve apenas o Império Romano do Oriente, com o nome Império Bizantino. Vocês conhecem história, vocês estudaram também. Então, a terceira voz anuncia o juízo e a queda da Babilônia, isto é, o juízo sobre a cidade romana,
mas sobre todas as sociedades corruptas contra Deus. Isso nós vamos ver ainda, capítulo 17 e 19, não vou adiantar aqui não, ok? Esse terceiro anjo, né, é o segundo anjo dessa série de 4, mas já é a terceira voz. Não quero que fique confundindo, mas é só para explicar isso, né? Olha só, seguiu outro anjo, o segundo. Aqui há a menção que ele é o segundo. O segundo do quê? Dessa série de 4 anjos. Mas nós já estamos aqui na terceira voz. E é o segundo anjo dessa série de 4, mas somente 3 anjos são mencionados. Então não se prenda nisso. O segundo anjo, o terceiro anjo, não há a menção do quarto, não se prendam nisso. São 7 vozes que nós temos aqui, e todas essas vozes vêm por meio dos seres angelicais do Senhor, tá bom? Quarta e quinta voz, vamos lá. O versículo 9, então, traz aí a quarta voz, que vem pelo terceiro anjo. Seguiu estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte. Esse é o último a ser contado, terceiro. O próximo não vai ser mais contado. Não vai vir o quarto anjo, nem o quinto, nem o sexto. Então, nós que acabamos contando aí. Então, seguiu estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte. Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Então, anteriormente, nós temos a pregação do evangelho, dizendo que o juízo está próximo. Aqui nós já temos um anúncio do juízo. Ele está dizendo, olha, os adoradores da besta, aqueles que têm o selo, que é a idolatria, é o adorar a besta, então sempre conecte. A marca da besta, o selo da besta é a idolatria, é o adorar a besta. É o adorar a si mesmo, é o adorar alguma instituição, algum império, algum homem. Quem não adora a Deus, adora a Satanás. Observe que existe essa questão aqui, esse dualismo aqui, essa dicotomia aqui. Não é possível alguém não ser marcado, não ser selado por ninguém. Não é possível você não adorar ninguém. Ou você adora Deus e é selado pelo Espírito, marcado com o nome de Deus, ou você adora Satanás e é marcado com o selo da besta. Não existe aqui alguém nulo, né? Votos brancos e nulos. Ou é de um lado ou é do outro. Mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que as pessoas neguem, falem, não, mas eu não adoro Satanás. Não sou nem religioso, sou ateu, mas ainda assim adoram a si mesmo, e a idolatria a si mesmo é a idolatria a Satanás. É ter o selo da besta e adorar então assim a Satanás. Então esses que adoram, o texto diz que eles vão beber do cálice da ira. Então, outra coisa que o universalismo, essa ideia de que Deus vai salvar todo mundo, se apoia no fato que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Ele é um ser completo, complexo, inteiro, e nós não podemos pegar um aspecto de Deus e reduzi-lo a um aspecto segundo a nossa vontade. O nosso Deus não é segundo a minha vontade, a minha concepção, ele é segundo o que ele é. Não é o que eu acho que ele é o que ele diz que é nas Escrituras Sagradas. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente faz um Deus à nossa imagem e semelhança. E é o contrário, é nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós, criaturas terrenas, finitas, nos iramos quando algo é feito contra nós, né? Eu sou pai de uma menina, a Clésia é pai de uma menina. Imagina se alguém faz mal para nossas filhas, né, Clésia? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar irados. Se alguém faz alguma injustiça, se alguém bate, se alguém faz alguma coisa ruim contra a nossa família, contra a quem que amamos, nós não vamos ficar irados? Se nós ficamos, por que Deus não? Se os homens fazem mal contra aqueles que Deus ama, contra aquele que Deus mais ama, que é o seu Filho, que é o Espírito Santo, né? Deus, ele ama a si mesmo acima de tudo, e Deus subsiste em 3 pessoas. Então, quando o homem destrói a criação de Deus, Deus não vai ficar irado? Então, tomem cuidado com essa ideia de um Deus que não tem essa ira justa. Entenda, não é uma ira igual à nossa, em alguns casos, que é pecaminosa,
mas é uma ira justa, motivada pela justiça de Deus. Então existe um cálice da ira. Nós vamos ver na semana que vem 7 cálices da ira. Então existe sim. E esse cálice da ira é um cálice que tem o vinho da cólera de Deus. Então aqui o vinho é utilizado para expressar a ira, a cólera do Senhor. Né? E esse vinho não é misturado com água. Naquela época, para o vinho ficar mais doce, era misturado com água. Hoje em dia, nós temos os vinhos doces que são adocicados com açúcar. Existe também formas de fermentação, hoje em dia, que sai um vinho doce sem precisar colocar açúcar, como o vinho do Porto. Mas, naquela época, era difícil. Então, para o vinho ficar mais leve, mais tomável, ele era misturado com água. Paulo fala para Timóteo tomar vinho por causa do seu problema estomacal, e para ele tomar este vinho misturado com água, para ele ficar mais fraco, e não um vinho forte, né? Então, o vinho ele era mais amargo, talvez até um pouco mais aí para o lado do vinagre, apesar de que era separado o vinagre do vinho, mas talvez ficava um resquício aí do vinagre do vinho. Então, essa ideia do cálice sem mistura é o cálice do pleno juízo de Deus, 100% do juízo de Deus sendo aplicado sobre aqueles que não adoraram o Senhor, que adoram a besta, que tem o selo da besta. Eles serão castigados. Esse é o juízo. Olha só. E aí o texto diz, né, que eles serão castigados aonde? No lago de fogo e enxofre, e a fumaça do tormento será eterno, então castigo eterno. Os adoradores da besta, mas não apenas eles, também a besta será castigada. Isso nós vamos ver adiante. No capítulo 19 mostra que as bestas, a própria grande meretriz, é castigada nesse lago de fogo e enxofre. E no capítulo 20, nós vemos que o dragão também é castigado nesse lago de fogo e enxofre. Então há um crescimento aí de argumento, né? Primeiro nós temos os adoradores sendo castigados, depois a besta, a grande meretriz, e depois o próprio dragão sendo castigado na última visão. Então, o castigo será no mesmo dia, mas aqui nós temos um progresso, né, na revelação. Né? Primeiro revela um, depois vai revelar o outro, depois vai revelar o outro, mas tudo isso acontece no mesmo dia. No grande e terrível dia do Senhor, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o ponto aqui é o contraponto. Lembre-se, esse capítulo não é um capítulo que quer destacar unicamente o juízo, ele quer destacar a vitória daqueles que são do Senhor. E aí, qual que é o contraponto aqui? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, estes perseverarão até o fim. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse é o grande argumento do livro de Apocalipse. Guarde os mandamentos, mantenha o testemunho fiel, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E aí nós entramos na outra visão, ou melhor, na outra voz, na quinta voz, no versículo 13, que é a voz que vai falar sobre o muito feliz ser aqueles que morrem no Senhor. Qual que é o ponto, né? O ponto aqui é o seguinte: entendeu por que vale a pena aguentar toda a perseguição do mundo? O mundo vai te perseguir, Satanás vai te perseguir. É isso que nós estamos estudando desde o início de Apocalipse. Perseguição para aqueles que mantiverem o testemunho fiel. Mas o grande ponto que João está querendo mostrar viu, que vale a pena aguentar a perseguição do mundo? O motivo, né, de valer a pena é que aqueles que não são do Senhor serão condenados, e nós não. E aí nós temos a quinta voz, que eu já citei, que fala sobre a felicidade, muito felizes, bem-aventurados, aqueles que morrem no Senhor e que descansam das suas fadigas. Aqui nós temos o enaltecimento da morte dos salvos. Eu vou ler essa voz, a quinta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, muito felizes são, e em paz estão, aqui é um bem-aventurado conectado aí com a Shalom, os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Os que não morrem no Senhor vão ter juízo. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Sim, diz o Espírito Santo está falando.
para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Sim, as obras que eles fazem por meio da graça, por meio da obra de Cristo, da redenção do Senhor Jesus Cristo. O testemunho fiel que eles mantiveram e perseveraram até o fim por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Que legal. Então esse é o grande ponto desse capítulo. Por isso que está aqui bem no meio do capítulo também, no início e no meio. Bom, agora a sexta voz e depois a sétima, que são vozes... A sexta voz não está falando do juízo, e a sétima voz retoma para o juízo. Nós precisamos também tomar cuidado aqui de pensar que aqui nós temos uma única colheita. Nós temos aqui duas colheitas diferentes. A primeira colheita se refere a estes que são do Senhor, que são anteriormente mencionados. A segunda colheita se refere aos que não são do Senhor. Então, olha só, versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Aqui nós temos um semelhante a filho de homem, coroado e com uma foice afiada. Esse anjo simboliza o próprio Cristo. Alguns comentaristas vão dizer que é o próprio Cristo, da mesma forma que falaram que aquele anjo grande, né, mensageiro, lembre-se que anjo é um termo grego que se refere a mensageiro. Nesse caso, Jesus pode ser chamado, sim, de mensageiro, porque ele é a palavra. Mas aquele anjo grande que tinha um livrinho, nós vimos isso há algumas aulas atrás, alguns comentaristas também dizem que ele é Jesus e tal, por causa da descrição dele. Aqui eu gosto de entender que são seres angelicais, não o próprio Cristo, mas que representam Cristo. Cristo tem anjos que o representam. Ele está lá no trono, reinando. Vamos lembrar que Cristo é encarnado, então ele tem corpo, então ele não se ausenta lá do trono, apesar de ele também ser um ser espiritual, e por isso ele é onipresente, está em todo lugar, mas o seu corpo está lá. E aí ele vai fazendo os decretos por meio desses seres angelicais que o representam. Por isso, esse anjo é semelhante ao filho de homem, ou seja, ao próprio Cristo. Ele está coroado, mas ele não é Cristo porque não tem a espada, né? Cristo é representado como cavaleiro com a espada. Ele tem uma foice afiada. E ele simboliza Cristo porque ele vai colher o povo do Senhor Jesus Cristo. E aí tem uma sexta voz que grita, né? Para este que tem a foice, para que ele ceife a seara da terra. Olha só, versículos 15 e 16. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte. Viu como nós temos aqui várias menções de anjos no papel, no desenrolar da história, conforme os decretos do Senhor. Então, outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é o anjo, a semelhança de Cristo. E esse anjo disse o seguinte: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Por isso que eu acredito que não seja o próprio Cristo, porque esse anjo que é semelhante aqui, né, é descrito com uma certa semelhança a Cristo, ele recebe uma ordem de outro anjo. Se fosse o Cristo, ele não receberia a ordem, ele estaria dando a ordem. Então, ele recebe uma ordem de outro anjo que veio do próprio Cristo, para que ele faça o quê? Faça o quê? Pegue a sua foice e venha a ceifar. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Nós temos aqui uma foice, uma figura de uma foice para colher o trigo. Depois nós vamos ver uma colheita de uvas. Aqui não, aqui essa primeira colheita é uma colheita de trigo. E chegou a hora da colheita. Essa figura do recolhimento do trigo é uma figura do arrebatamento da igreja, antes do juízo final dos ímpios. Então o texto aqui não diz que esses daqui foram colhidos e foram condenados. Não, ele diz simplesmente que foram colhidos. E a ideia dessa colheita aqui aponta para aquilo que Cristo Jesus falou sobre a pregação do evangelho. João 4,35, ele fala, os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá colher? Claro que ele está falando sobre a anunciação do evangelho e essa colheita que vem por meio da salvação. E aí,
nós temos uma parábola, a parábola do joio e do trigo, uma parábola bastante conhecida, aonde é dito que o nosso Senhor Jesus Cristo plantou uma plantação de trigo, né? E aí veio o inimigo, Satanás, e plantou o joio no meio do trigo. E aí ele não ceifa antes o joio do trigo para não arrancar o trigo antes da hora. No tempo da colheita, ele vai colher, o trigo vai ser para a glória e o joio vai ser para o fogo. E aí somente no tempo da colheita que ele vai separar o joio e o trigo. Então o que nós temos aqui? Essa primeira colheita é a colheita da igreja, é o arrebatamento antes do juízo. Nós já falamos sobre isso, a primeira aula, que o arrebatamento ele tem exatamente esse propósito. Primeiro os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados entre nuvens, né? Não é um sumiço de pessoas, vão se elevar, e então Jesus vai vir com juízos sobre aqueles que ficaram, que estarão lamentando pela vinda de Jesus, e depois de fazer novos céus e nova terra, nós viveremos para sempre com o Senhor aqui, nessa terra refeita. Então, a eternidade vai ser material, não vai ser meramente espiritual. Nós teremos corpo e essa terra vai ser refeita, vai ter árvore, vai ter terra, vai ter água, vai ter tudo que nós temos aqui, mas de uma maneira diferente, para a glória de Deus, e Deus habitará conosco. Isso é maravilhoso. Então, esse é o arrebatamento antes do juízo. Antes do juízo, o Senhor tira a sua igreja, para que a sua igreja não sofra o juízo. Quer ver um exemplo do que seria um arrebatamento antes do juízo? O que aconteceu com Ló e sua família. Os anjos foram lá e tiraram Ló, ou ordenaram Ló sair junto com a sua família antes do quê? Do juízo. Eles saíram, de certa forma, arrebatados, né? E então o fogo e enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra. Ali nós temos um juízo parcial que representa o juízo final. Então nós seremos tirados para então o juízo cair sobre a terra. Essa é a ideia do arrebatamento. Nós já estudamos sobre isso lá em Tessalonicenses 4, 16 e 17, na primeira aula. Ok? Então essa é a primeira ceifa, a ceifa dos salvos, daqueles que são bem-aventurados, daqueles que são imaculados, daqueles que adorarão eternamente e são vitoriosos. Agora nós temos a segunda ceifa, que é a sétima voz, que é o juízo final, e essa é mais dura. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu. Outro anjo, tendo também ele uma foice afiada. Então, olha, é outro anjo, não é um anjo à semelhança de Cristo, ou descrito com elementos que apontam para Cristo. Agora é um anjo diferente. E esse anjo também tem uma foice afiada. E outro anjo ainda sai do altar, o anjo que tem a autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo. Então, tem mais dois anjos aqui nessa cena. Um com a foice e outro que tem autoridade sobre o fogo, e sai do altar, né, e clama ao outro anjo com a foice: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Aqui nós temos uma vindima, uma colheita de uvas, e está juntando os cachos da videira da terra. E aqui, lembre-se que nesse capítulo, a uva, o cálice de vinho, está se referindo a quê? A juízo, ao cálice da ira de Deus. Então essas uvas são ajuntadas, elas já estão maduras, chegou o tempo da condenação, a maldade já chegou até certo nível que é o momento da condenação, né? Então chegou o tempo da condenação, houve um amadurecimento que representa que a malícia chegou ao seu clímax, o mundo se tornou apóstata, Satanás foi preso por um período, ou Satanás foi solto por um período curto de tempo, o mal dominou todo mundo, chegou o tempo do juízo final. Então nós temos essa colheita, e logo depois dessa colheita nós temos um lagar, onde as uvas são pisadas. Isso simboliza a ira de Deus, né? As uvas, o cálice de uvas da ira de Deus, são apresentados em vários outros textos de Apocalipse, como o capítulo 14, 10, 16, 19, 19 e 15, né? E essas uvas, então, enchem as 7 taças do capítulo 16, nós vamos ver a partir da semana que vem. Então, olha só,
Versículo 19. Então o anjo passou a foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Entendeu? Por que que é juízo final? Porque as uvas aqui não é igual a outra ceifa, que foi ceifado apenas. As uvas aqui são jogadas no lagar, no lugar onde as uvas são pisadas, no lagar da ira de Deus, lugar aonde receberão condenação. E aí esse lagar, né, olha o texto, versículo 20, o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar. Então olha só, as uvas são pisadas, mas corre sangue. A ideia aqui é de juízo mesmo, algo terrível, né? E correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos. Então espalha-se até os freios dos cavalos, né? Talvez aqui a ideia dos cavalos pisando o lagar, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então aqui eu já coloquei a distância, né? Lá na leitura inicial nós vimos uma distância em outra linguagem, aqui já a distância é mais ou menos de 300 quilômetros, que é a distância aproximada da Palestina, norte a sul. O ponto aqui é que a destruição, o juízo final é terrível e abrange toda a terra. Toda a terra será julgada, será refeita com fogo. Essa é a ideia. Fogo e enxofre. Né? Deus fará tudo novo, o juízo final. E assim termina o capítulo 14. Terminou em juízo. Mas esse capítulo, ele tem o intuito de apontar a vitória dos que morrem no Senhor. Por quê? Porque se vocês perceberam muito bem nesse texto que nós estudamos, antes do juízo final, nós que tememos ao Senhor, que somos salvos por Cristo, que mantemos o testemunho fiel, que podemos até morrer pela fé, somos retirados do juízo final. Nós não passaremos pelo juízo final. Somos colhidos antes. O trigo é colhido e guardado para a glória de Cristo. O joio é colhido e jogado no fogo. Então, nós não precisamos temer o juízo final. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Esses são os que irão adorar eternamente o Cordeiro, como nós vimos na primeira voz. Amém? Assim eu encerro, então, esse estudo de hoje.